Por 182 dias seguidos, este objeto tem desafiado uma das regras mais fundamentais da física dos cometas. Seu impulso não diminuiu, nem mesmo 1%. Todos os outros cometas na história registrada mostram decaimento do impulso. Todos e cada um. Mas não este. E isso é apenas o começo. Porque o que os astrônomos estão descobrindo sobre este visitante interestelar está desafiando tudo o que pensávamos saber sobre como os cometas se comportam. Se você quer ver a evidência que está fazendo os cientistas questionarem seus livros didáticos, aperte aquele botão de curtir e vamos examinar os dados, porque o que estou prestes a mostrar vai mudar como você pensa sobre o que é possível em nosso sistema solar. Ao longo dos últimos meses, algo extraordinário tem se desenrolado em nosso sistema solar. Astrônomos e observadores independentes ao redor do mundo têm documentado meticulosamente o 3I Atlas, este antigo viajante interestelar que entrou em nossa vizinhança cósmica das profundezas do espaço. E com cada nova observação, com cada novo conjunto de dados, com cada nova imagem de alta resolução, este objeto tem desafiado nossas expectativas de maneiras que estão se tornando cada vez mais difíceis de explicar com a física cometária convencional. Cada anomalia por si só seria notável. Incomum, certamente. Vale a pena publicar um artigo sobre isso. Mas quando você começa a empilhá-las juntas, quando você vê todos esses comportamentos impossíveis ocorrendo simultaneamente no mesmo objeto, é aí que os cientistas começam a fazer perguntas desconfortáveis. Deixe-me guiá-lo através do que estamos vendo, porque as últimas descobertas são as mais surpreendentes até agora. Temos as imagens mais longas e claras de sua cauda já capturadas. Temos o comportamento rotacional mais estável já medido em qualquer cometa, em qualquer lugar. Temos uma ausência completa, total de decaimento do impulso que desafia mais de um século de ciência cometária. Temos manchas superficiais brilhantes incomuns que refletem luz de maneiras que superfícies cometárias simplesmente não fazem. E temos explosões de cianogênio rítmicas, feixes azuis, nítidos de gás que aparecem em um cronograma preciso, como um relógio, ligado diretamente ao ciclo de rotação do objeto. Vamos começar com a imagem que capturou a atenção mundial e enviou ondas através da comunidade astronômica. O astrofotógrafo Satoru Marada realizou algo notável. Usando um telescópio relativamente modesto de 0,2 metros, isso é apenas cerca de 8 polegadas de diâmetro, localizado no Novo México, ele capturou o que muitos especialistas estão chamando de a melhor imagem de maior qualidade do 3I Atlas obtida até agora. A técnica que ele usou foi meticulosa. Ele combinou 24 exposições separadas, cada uma durando 60 segundos, e então as processou juntas para criar uma única visão composta incrivelmente detalhada do objeto. E o que aquela imagem revela é absolutamente impressionante. Múltiplos jatos de material são claramente visíveis, apontando em diferentes direções. Alguns jatos apontam para o Sol, o que é esperado, mas outros apontam para longe dele, o que é muito mais incomum. A imagem mostra uma cauda antissolar nítida, um fenômeno onde o material parece fluir em direção ao Sol em vez de se afastar dele. E mais impressionante, revela uma cauda notavelmente longa, estreita e bem colimada. Quão longa? Mais de 2,6 milhões de quilômetros. Isso é, 2,6 milhões. Para colocar isso em perspectiva, isso é aproximadamente 7 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Imagine traçar uma linha da Terra até a Lua, depois fazer isso mais 6 vezes, e você ainda estaria medindo a cauda deste objeto. Mas o comprimento não é o que torna esta cauda extraordinária. Muitos cometas desenvolvem caudas longas. O que torna esta especial é sua estrutura. A cauda permanece estreita, incrivelmente estreita. Por milhões de quilômetros, mantém esta estrutura apertada, semelhante a uma coluna, em vez de se expandir na forma de leque ampla e difusa que caudas cometárias normais desenvolvem. Esta imagem importa tremendamente porque captura a estrutura do 3I Atlas de uma maneira que permite aos cientistas analisar múltiplos aspectos de seu comportamento simultaneamente. A estrutura da cauda antissolar, o alinhamento da cauda, a distribuição de partículas, os padrões dos jatos, tudo é visível em detalhes sem precedentes. É como atualizar de uma câmera de segurança embaçada para um vídeo em 4K.
De repente, detalhes que estavam ocultos ou incertos se tornam cristalinos. Agora deixe-me contar sobre a descoberta que tem os cientistas completamente perplexos. O 3I Atlas mostrou zero decaimento do impulso por 182 dias consecutivos, 6 meses completos. Meio ano de observação contínua com o mesmo resultado todas as vezes. Zero declínio, zero diminuição, zero enfraquecimento. Deixe-me explicar por que isso é tão profundamente estranho que está forçando os cientistas a questionar suposições fundamentais sobre a física cometária. Na ciência dos cometas, há um parâmetro chamado A3. É o parâmetro de aceleração não gravitacional e mede quanto impulso um cometa gera a partir da desgaseificação enquanto libera material no espaço. Pense nisso como medir a potência de saída de um motor. Para cada cometa já estudado, e quero dizer cada um, este parâmetro diminui com o tempo, sempre, sem exceção. À medida que um cometa se afasta do Sol, o aquecimento solar diminui, a temperatura da superfície cai, a pressão do gás interno cai, e o impulso naturalmente, inevitavelmente desvanece, é um dos padrões mais consistentes e confiáveis em toda a ciência planetária. Astrônomos examinaram mais de 1.200 cometas ao longo do último século. 1.200 objetos diferentes, abrangendo cada composição, cada configuração orbital, e cada um deles mostrou decaimento do impulso entre 20% e 50% à medida que se afastavam do Sol. Cada um. Até agora, para o 3I Atlas, o impulso permaneceu completa, perfeitamente, impossivelmente estável por meio ano. O gráfico é plano, nenhum declínio de qualquer tipo. Isso por si só torna o 3I Atlas único entre todos os cometas conhecidos na história científica registrada. Não é apenas incomum, é sem precedentes, é o tipo de valor atípico que faz os cientistas questionarem seus instrumentos ou questionarem suas teorias. Quando vemos este tipo de estabilidade, quando observamos comportamento que viola o que pensávamos serem regras universais, somos forçados a fazer algumas perguntas muito difíceis. Que tipo de composição material dentro do núcleo poderia possivelmente suportar este comportamento? Que tipo de estrutura interna permitiria desgaseificação sustentada com zero variação do impulso por um período tão longo? Uma possibilidade que os cientistas estão considerando é que o interior do cometa seja extraordinariamente rico em gelos supervoláteis, materiais como monóxido de carbono ou nitrogênio molecular. Essas substâncias sublimam, transformam-se de sólido em gás a temperaturas extremamente baixas, muito mais baixas que o gelo de água. Se o núcleo contém altas concentrações desses materiais, eles poderiam continuar liberando gás constantemente mesmo quando a distância do Sol aumenta e a energia solar disponível diminui. A pressão poderia permanecer constante porque esses gelos não precisam de muito calor para vaporizar. Outra possibilidade é que a estrutura interna do núcleo tenha desenvolvido aberturas estáveis ou fraturas profundas que agem como reguladores de pressão naturais. Canais que canalizam gás de reservatórios profundos para a superfície em um fluxo controlado e constante em vez de em rajadas caóticas. Mas até essas explicações parecem insuficientes quando você considera a próxima anomalia, porque o mistério fica ainda mais profundo. Mesmo que este cometa esteja experimentando desgaseificação tão forte e contínua, mesmo que esteja expelindo material no espaço a uma taxa que deveria estar criando forças significativas no núcleo, sua rotação permanece notavelmente quase impossivelmente estável. O período de rotação foi medido precisamente em 16,16 horas. Esse é o tempo que leva para o objeto completar uma rotação completa em seu eixo. Monitoramento de alta resolução através do telescópio espacial Hubble, usando alguns dos instrumentos mais sensíveis que a humanidade já construiu, mostra que o objeto oscila apenas 0,1 graus ao longo de 4 dias completos de observação contínua. 0,1 grau. Isso é quase nada. É como assistir um peão manter equilíbrio perfeito por horas a fio. Para um cometa experimentando desgaseificação contínua e poderosa, de múltiplos jatos, este nível de estabilidade rotacional é extraordinariamente incomum. Praticamente impossível, na verdade. Aqui está o porquê. Quando jatos expelem material da superfície, eles criam forças. Essas forças empurram o núcleo de forma desigual porque os jatos não são perfeitamente simétricos, eles não são perfeitamente equilibrados, e essas forças desiguais criam torques, forças rotacionais que deveriam causar ao núcleo tombar,
oscilar, desviar de seu eixo ao longo do tempo. Cada cometa que já estudamos mostra este comportamento. A rotação se torna irregular, a oscilação aumenta, o eixo de rotação muda, é física inevitável. Mas o 3I Atlas permanece estável, travado, perfeitamente consistente. Esta estabilidade sugere uma de duas possibilidades. Ou as forças de desgaseificação estão de alguma forma perfeitamente equilibradas de modo a naturalmente cancelar todos os torques, o que seria uma coincidência extraordinária, ou a estrutura interna do objeto está absorvendo essas forças de alguma maneira que previne oscilação. Nenhuma das explicações é particularmente satisfatória porque ambas requerem condições muito especiais, muito improváveis. E agora, chegamos a uma das descobertas mais visualmente impressionantes e cientificamente desconcertantes. Observadores detectaram manchas brilhantes e reluzentes na superfície do 3I Atlas. Essas áreas refletoras não são sutis, não são apenas visíveis, são 20% mais brilhantes que o terreno empoeirado ao redor. Os números contam a história. Essas manchas têm um albedo, uma medida de refletividade de 0,25. Isso comparado ao albedo superficial médio de 0,15. Elas estão refletindo significativamente mais luz solar que o resto da superfície. E aqui está o que as torna ainda mais intrigantes. Essas áreas refletoras permanecem fixas em relação à rotação. Elas não estão se movendo. Não são pontos brilhantes temporários que aparecem e desaparecem. São características superficiais permanentes fixadas em localizações específicas no núcleo. Para comparação, a maioria dos cometas tem superfícies extremamente escuras, como carvão vegetal, mais negras que asfalto. Superfícies cometárias típicas têm albedos em torno de 0,04 a 0,06. Elas absorvem quase toda a luz que as atinge. Quando um cometa mostra regiões refletoras, quando vemos manchas brilhantes como esta, geralmente significa uma de duas coisas. Ou há gelo de água exposto na superfície que ainda não foi coberto por poeira escura, ou há materiais cristalinos compactos, minerais com superfícies lisas que refletem luz eficientemente. Mas ambas as explicações criam seus próprios problemas. Gelo exposto deveria sublimar rapidamente sob luz solar, cobrindo-se com poeira e escurecendo ao longo do tempo. E minerais cristalinos deveriam ser raros em superfícies de cometas que tipicamente são cobertas com partículas de poeira soltas e irregulares. Então, o que são essas manchas brilhantes? Por que são tão luminosas? E por que permanecem estáveis ao longo do tempo em vez de mudar à medida que o cometa gira e diferentes áreas são aquecidas pelo Sol? Ninguém tem uma resposta completamente satisfatória ainda. Mas espere. Há mais, porque a próxima anomalia é talvez a mais fascinante de todas. Observadores detectaram explosões de cianogênio rítmicas emanando do 3I Atlas. Estas não são liberações ordinárias de gás. Estes são feixes nítidos e focados de gás CN, que aparecem com regularidade precisa como relógio. Cianogênio, ou CN, é um componente comum em atmosferas cometárias. Forma-se quando luz solar quebra moléculas orgânicas complexas na superfície do cometa. A maioria dos cometas libera CN gradualmente, criando uma nuvem difusa ao redor do núcleo. Mas o 3I Atlas é diferente, muito diferente. Essas emissões de CN aparecem como feixes azuis nítidos, são estreitos, são colimados, são focados como feixes de holofote cortando o espaço. E aqui está o detalhe-chave. Não mostram poeira associada. São jatos de gás puro sem partículas sólidas misturadas. Isso é altamente incomum, porque jatos cometários normais transportam tanto gás quanto poeira juntos. O gás arrasta partículas de poeira junto com ele enquanto escapa. Mas essas explosões de CN são limpas, gás puro sem contaminação, e ocorrem em um cronograma. A cada 16,2 horas, exatamente coincidindo com o período de rotação do núcleo. Isso não é aleatório, isso não é caótico. Este é comportamento sincronizado que indica que essas explosões de gás estão vindo de uma área específica na superfície, uma abertura ou ventilação particular que se torna ativa sempre que gira para a luz solar direta. O timing é tão preciso que você poderia acertar seu relógio por ele. A cada rotação, como um relógio, a explosão aparece. A aparência visual desses picos de CN levou alguns observadores a descrevê-los como parecendo feixes de laser azuis. Agora, eles obviamente não são lasers reais.
Lasers requerem condições mecânicas quânticas específicas que não existem naturalmente no espaço. Mas a natureza estreita e colimada desses feixes de gás, o fato de que permanecem bem focados em vez de se expandir, os faz parecer visualmente similares à luz laser. Este nível de colimação indica que o gás está sendo ejetado de aberturas extremamente estreitas, canais apertados ou rachaduras na superfície que focam o fluxo como um bocal, como pulverizar água através de um tubo fino em vez de apenas espirrar aleatoriamente. Mas aqui está o que intriga os cientistas. Aberturas e rachaduras naturais deveriam alargar ao longo do tempo à medida que o fluxo de gás erode as paredes, deveriam se tornar irregulares, deveriam começar a produzir jatos mais amplos e mais difusos. Esses feixes de CN não estão fazendo isso. Estão mantendo sua estrutura estreita, seu timing preciso, seu comportamento consistente. É comportamento difícil de explicar através de processos puramente naturais. Agora vamos falar sobre a cauda novamente porque há detalhes adicionais que a tornam ainda mais notável do que apenas seu comprimento impressionante. A cauda do 3I Atlas se estende por mais de 2,6 milhões de quilômetros no espaço, e novas observações sugerem que continua a crescer mais a cada semana que passa. Uma cauda deste comprimento não é necessariamente rara por si só. Vários cometas brilhantes ao longo da história desenvolveram caudas que se estendiam por milhões de quilômetros. Cometa Hale-Bopp, cometa Hyakutake, cometa McNaughton. Todos eles produziram caudas espetaculares visíveis mesmo a olho nu. O que torna a cauda do 3I Atlas incomum, o que a torna cientificamente significativa, é que permanece estreita por uma distância tão enorme. Caudas cometárias normais se expandem, difundem-se, abrem-se em leque em estruturas amplas à medida que as partículas se dispersam. Mas esta cauda mantém sua estrutura linear apertada por milhões de quilômetros. Isso sugere algo muito específico sobre as partículas dentro da cauda. Estão sendo influenciadas por um padrão de fluxo extremamente organizado. Se as partículas fossem grandes e pesadas, ficariam para trás rapidamente e se expandiriam ao longo da órbita. Se as partículas fossem pequenas e leves, seriam empurradas pela pressão de radiação solar em uma forma de leque ampla, criando a estrutura de cauda curva clássica que vemos na maioria dos cometas. Mas as partículas na cauda do 3I Atlas parecem formar uma coluna linear apertada. Estão permanecendo juntas, movendo-se em trajetórias paralelas, mantendo formação por vastas distâncias. Isso requer uma distribuição de tamanho muito específica e um mecanismo de ejeção muito uniforme. Ambos são difíceis de alcançar através de processos naturais caóticos. Em seguida, vamos examinar a cauda antissolar porque está mostrando comportamento que se estende além do que é normalmente observado. Uma cauda antissolar é um fenômeno óptico que aparece quando a Terra cruza o plano orbital de um cometa. Grandes partículas de poeira, pesadas demais para serem empurradas pela radiação solar, permanecem perto da trajetória orbital do cometa. Quando a Terra passa através daquele plano, vemos aquelas partículas de lado e parecem apontar para o Sol em vez de se afastar dele, criando a ilusão de uma cauda indo na direção errada. Este fenômeno geralmente dura por um breve período. Alguns dias, talvez uma semana. Apenas tempo suficiente para a Terra cruzar através do plano de partículas, mas no 3I Atlas, a cauda antissolar permanece nitidamente definida bem além do período típico. Está persistindo, permanecendo visível, mantendo sua estrutura por mais tempo do que deveria. Isso sugere que o cometa está continuamente liberando partículas incomumente grandes, ou que o mecanismo de liberação é altamente direcional, concentrando partículas no plano orbital em vez de espalhá-las em todas as direções. Novamente, isso é possível através de meios naturais, mas requer condições muito específicas, muito incomuns. Então, vamos dar um passo atrás e considerar o que estamos olhando. Vamos examinar o panorama completo. Temos zero decaimento do impulso por meio ano. Temos estabilidade rotacional quase perfeita, apesar da poderosa desgasificação. Temos manchas superficiais refletoras que permanecem fixas no lugar. Temos explosões de cianogênio rítmicas e colimadas em um cronograma preciso. Temos uma cauda extremamente longa e estreita. E temos uma estrutura de cauda antissolar persistente. Cientistas estão agora considerando 3 hipóteses principais para explicar esta constelação de anomalias. A primeira hipótese é a explicação natural.
Esta é a posição padrão, aquela com que a maioria dos cientistas começa porque não requer suposições extraordinárias. Sob este cenário, o 3I Atlas tem uma mistura única, talvez até extrema, mas ainda natural de voláteis e características estruturais. O núcleo pode conter concentrações incomumente altas de gelos de monóxido de carbono ou nitrogênio molecular que sublimam consistentemente através de uma ampla faixa de temperatura, explicando o impulso estável. A rotação estável pode indicar que o núcleo é incomumente denso, ou que tem uma estrutura interna rígida que resiste a torques, ou que a distribuição de massa está perfeitamente equilibrada por acaso. As manchas brilhantes poderiam ser áreas onde gelo fresco foi exposto por fraturas recentes ou onde minerais cristalinos acontecem de estar concentrados na superfície. As explosões de CN poderiam emergir de fraturas profundas e estreitas que canalizam gás de reservatórios interiores, com o timing controlado simplesmente por quais áreas enfrentam o Sol durante cada rotação. Nesta explicação, cada anomalia tem uma causa natural que se encaixa dentro da física estabelecida da ciência cometária. Tornaria o 3I Atlas um valor atípico extremo, sim, uma raridade estatística, mas ainda fundamentalmente um objeto natural. A segunda hipótese foca em limitações observacionais e efeitos geométricos. Parte da estabilidade ou consistência aparente pode resultar da geometria específica de como estamos observando o cometa. O ângulo entre a Terra, a órbita do cometa e o Sol pode criar efeitos ópticos que fazem estruturas parecerem mais nítidas ou mais organizadas do que realmente são. A falta de variação nas medições do impulso pode ser influenciada pelos limites de sensibilidade de nossos instrumentos. Talvez haja decaimento do impulso, mas é pequeno demais para detectarmos com confiança com a tecnologia atual. Parte do comportamento periódico pode parecer mais sincronizado do que realmente é, porque nossos dados consistem em instantâneos em vez de monitoramento contínuo. Estamos tirando fotos a cada poucas horas ou a cada poucos dias e podemos estar perdendo variações que ocorrem entre observações. Sob esta explicação, as anomalias podem ser menos dramáticas do que parecem. Podem ser artefatos de como estamos medindo e interpretando os dados em vez de genuínos mistérios físicos. A terceira hipótese é o que alguns estão chamando de cenário projetado. Deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. Isto não é uma conclusão, não é uma afirmação, nem mesmo é uma forte suspeita. É simplesmente uma hipótese que alguns pesquisadores estão considerando porque o comportamento do 3I Atlas é mais estável, mais organizado e mais precisamente controlado do que qualquer cometa natural conhecido. Neste cenário, os jatos poderiam estar funcionando como propulsores direcionais em vez de aberturas de desgasificação aleatórias. As explosões de CN poderiam ser interpretadas como liberações de gás controladas em vez de sublimação passiva. As manchas brilhantes poderiam representar áreas superficiais com materiais deliberadamente diferentes ou até refletores ativos. A zero oscilação e zero decaimento do impulso poderiam indicar alguma forma de sistema de estabilização ativa em vez de geometria sortuda. A cauda estreita e colimada poderia resultar de ejeção de partículas precisamente controlada em vez de ventilação caótica. Novamente, e quero enfatizar isso fortemente, não há evidência provada para esta interpretação. Nenhuma nave espacial visitou o 3I Atlas. Não temos medições diretas de sua composição além da espectroscopia. Não temos imagens detalhadas o suficiente para ver estruturas superficiais. No entanto, considerar esta hipótese, mesmo como uma possibilidade improvável, serve um propósito científico importante. Força pesquisadores a examinar todos os dados com novos olhos, encoraja análise cuidadosa, previne fechamento prematuro em torno de explicações confortáveis e garante que se algo verdadeiramente extraordinário está acontecendo, não perderemos porque assumimos que não poderia ser real. Então, o que acontece em seguida? Como resolvemos esses mistérios? À medida que o 3I Atlas continua se movendo ao longo de sua órbita, aproximando-se de seu ponto mais próximo do Sol, observatórios ao redor do mundo estão se preparando para campanhas de observação intensivas. O objetivo-chave é reunir os dados de mais alta resolução possível durante a fase mais ativa da evolução do cometa. Cientistas medirão a velocidade de partículas de gás e poeira com precisão sem precedentes. Se as explosões de CN mostram velocidades de ejeção na faixa de centenas de metros por segundo, isso apoiaria processos de sublimação natural.
Mas se as velocidades alcançam a faixa de quilômetros por segundo, isso exigiria que cientistas desenvolvessem modelos completamente novos para explicar o mecanismo de aceleração. Espectroscopia revelará a composição química exata dos jatos. É apenas água e moléculas simples, ou há compostos incomuns que poderiam indicar química interior exótica? Campanhas de imagem de alta resolução rastrearão como as manchas superficiais brilhantes evoluem ao longo do tempo. Permanecem fixas? Mudam? Novas aparecem? As antigas desaparecem? Pesquisadores analisarão se o impulso permanece estável além do recorde atual de 182 dias. Eventualmente decairá como todos os outros cometas, apenas muito mais lentamente? Ou permanecerá plano indefinidamente, continuando a violar o que pensávamos serem regras universais? Nas próximas semanas e meses, cientistas estudarão a estrutura da cauda, a geometria da cauda antissolar e os padrões dos jatos para ver se mudam à medida que o cometa se aproxima do Sol. Monitorarão se novos jatos aparecem ou se jatos existentes enfraquecem ou fortalecem. Vão remedir a rotação para confirmar se a oscilação realmente permanece impossivelmente pequena. Cada nova observação, cada novo ponto de dados apoiará explicações convencionais ou nos empurrará mais para território inexplorado. Agora vamos tomar um momento para considerar o contexto mais amplo do que estamos testemunhando. O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar confirmado já observado em nosso sistema solar. O terceiro visitante de além. O terceiro viajante da vasta escuridão entre as estrelas. O primeiro, Oumuamua, mostrou comportamento completamente bizarro. Aceleração inexplicada sem qualquer cauda visível ou desgaseificação. Uma geometria em forma de charuto ou em forma de panqueca diferente de qualquer coisa que tínhamos visto. Violou expectativas tão dramaticamente que desencadeou debates que continuam até hoje. O segundo, 2I Borisov, comportou-se muito mais como um cometa padrão. Tinha uma cauda. Desgaseificou normalmente, seguiu padrões previsíveis, mas até Borisov continha assinaturas químicas que diferiam de cometas típicos do sistema solar, sugerindo diferentes condições de formação em seu sistema natal. Agora, o 3I Atlas está nos apresentando uma série completamente nova de anomalias. Diferente de Oumuamua. Diferente de Borisov. Um padrão único de comportamentos que desafia suposições de maneiras diferentes. Cada característica observada, cada anomalia medida, nos dá pistas sobre os diversos ambientes nos quais objetos interestelares se formam, sobre as condições em outros sistemas estelares, sobre a variedade de processos de formação planetária ocorrendo por toda a galáxia. Seja a explicação final natural, seja envolvendo física incomum, mas convencional, ou seja apontando para algo que vai além de nossa compreensão atual, o 3I Atlas está proporcionando aos cientistas uma oportunidade extraordinária. Uma oportunidade para aprender sobre materiais e processos de outros sistemas estelares, para testar nossas teorias contra objetos que se formaram sob condições completamente diferentes de qualquer coisa em nosso sistema solar. Para expandir nosso conhecimento do que é possível no universo, este objeto está demonstrando que a diversidade de visitantes interestelares pode ser vastamente maior do que jamais esperamos, que cada um nos surpreenderá, que cada um nos ensinará algo novo. A história do 3I Atlas ainda está se desenvolvendo ativamente, ainda se desenrolando em tempo real. E os próximos meses estarão entre os períodos de observação mais importantes na ciência cometária moderna. Quanto mais próximo este antigo viajante chega de nossa estrela, mais detalhes seremos capazes de ver. Novas imagens revelarão características superficiais. Novos dados espectroscópicos mapearão distribuições químicas. Novas medições de brilho rastrearão níveis de atividade. Toda esta informação refinará nossos modelos, testará nossas hipóteses e esperançosamente resolverá pelo menos alguns desses mistérios. Mas mesmo se encontrarmos explicações naturais para tudo o que estamos vendo, mesmo se cada anomalia se revelar ter uma causa convencional, a jornada de descoberta terá valido a pena, porque o 3I Atlas já nos ensinou algo inestimável. Ensinou-nos que o universo é muito mais estranho, muito mais diverso e muito mais surpreendente do que nossos livros didáticos sugerem. Ensinou-nos que o espaço interestelar pode preservar objetos de maneiras que não apreciávamos totalmente, que processos que pensávamos ser universais podem ter exceções, que visitantes de além de nosso sistema solar continuarão desafiando nossas suposições e expandindo nossa compreensão.
Então, o que você acha que está realmente acontecendo com este objeto extraordinário? É um fenômeno natural extremo que empurra os limites do que é possível? Está revelando lacunas em nossa compreensão da física dos cometas? Ou há algo mais acontecendo que ainda nem consideramos? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você quer acompanhar esta história, à medida que continua a se desenvolver, à medida que novas observações chegam, à medida que cientistas trabalham para resolver esses mistérios, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Porque quando a próxima descoberta acontecer, quando finalmente entendermos o que torna o 3i Atlas tão único, você vai querer estar entre os primeiros a saber. O universo está cheio de mistérios. E agora mesmo, um dos mais intrigantes está fazendo seu caminho através de nossa vizinhança cósmica, deixando cientistas perplexos e entusiasmados em igual medida. Permaneça curioso, permaneça cético, permaneça aberto a possibilidades e continue observando os céus, porque a próxima descoberta poderia mudar tudo.